No ar, o Via Justiça. Nosso tema de hoje, o direito comercial brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff sancionou em 11 de julho a lei que cria a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Nossos convidados vão discutir a importância desta lei para o país e também as modificações no direito comercial a partir do Código Civil de 2003. Participam do programa o juiz Paulo de Carvalho Balbino, da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte, e o advogado Faisal Asraoui, mestre em Direito Empresarial. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A nova lei empresarial, a nova lei de empresa individual de responsabilidade limitada entra em vigor em 6 meses. Ela será uma nova modalidade de pessoa jurídica de direito privado. Qual a opinião do senhor juiz Balbino sobre essa nova lei? O que vem a ser uma empresa individual limitada? Bom, o empresário individual, ele agora pode constituir essa empresa com a responsabilidade limitada. Isso significa, ele vai integralizar um capital que é de no mínimo 100 salários mínimos para o exercício da atividade empresarial dele, e no exercício dessa atividade ele não vai responder pessoalmente com o patrimônio particular. Quer dizer, hoje em R$ 54.500. Isso, são 100 salários no mínimo. Mas essa lei é boa na opinião do senhor? Essa lei é boa na minha opinião, primeiro porque vai tirar vários empresários da informalidade, vai trazê-los para o mundo negocial, e segundo também, nós vamos acabar com as sociedades limitadas de fachada. São aquelas que um sócio tem 99% da participação e outro, muitas vezes um laranja, apenas 1%, justamente para assegurar a limitação da responsabilidade. Doutor Faisal, a opinião do senhor, favorável a essa nova legislação? Muito favorável. Terminou-se a hipocrisia. Hoje, como o doutor Paulo falou, é muito comum um sócio com 99%, outro com 1%, ou até fracionado a cota. Então, realmente, eu acredito que é fantástico e ainda traz mais garantia do que nas outras sociedades empresárias, porque tem um mínimo a ser integralizado, 54 mil, os 100 salários. Então, isso é muito melhor do que as outras sociedades, que você pode ter um capital social de R$100, de R$1.000 e ainda ter um sócio laranja, como o doutor Paulo falou. A nova lei da empresa individual limitada, ela resultou de um projeto de lei da Câmara aprovado no plenário do Senado em 16 de junho. Ela está no artigo 980-A do Código Civil. Vamos ver o texto sancionado pela presidenta Dilma. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI, após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária no único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Um detalhe, o parágrafo 4º foi vetado pela presidenta. Doutor Balbino, o que ele dizia, esse parágrafo 4º, e o que significa esse veto? O parágrafo 4º, ele dizia que em qualquer situação, o patrimônio da sociedade, da empresa individual, seria distinto daquele do empresário, do empreendedor. A intenção do veto proposta pelo Ministério do Trabalho e Emprego foi que essa expressão em qualquer situação inviabilizaria a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, uma modalidade que numa execução poderia atingir o patrimônio pessoal do empresário.
só para entender, para o telespectador entender o que é a desconsideração da pessoa jurídica, só para ficar mais claro. Justamente, tirar essa distinção entre a empresa individual e o empresário individual, justamente elidir essa responsabilidade patrimonial. Ou seja, o empresário ele não responderia apenas com aquela capital que ele integralizou, mas também o seu patrimônio pessoal responderia pelas dívidas que ele contraiu. Completando a questão que o Dr. Paulo falou, essa questão da limitação da responsabilidade surgiu na época das grandes navegações, que os empresários, à época, eles precisavam investir muito e correr risco de dar prejuízo, as empresas elas falirem. Então, criou-se a limitação da responsabilidade para que não fosse atingido o patrimônio pessoal, para que os bens que eram de herança ou de outros lucros, de outras questões, que não fossem atingidos. Então, isso é mantido até hoje, porque realmente é muito válido. O patrimônio pessoal, a casa de campo que o empresário tem, ela não pode realmente estar sujeita a uma eventual intempérie de uma vida empresária. Então, para isso é que foi criado, e é para essa questão que a gente tem que respeitar e dar valor, sim. É bom, não é feito para dar cano, não é feito para dar prejuízo para as outras pessoas. É feito para impulsionar as pessoas a se aventurarem economicamente de maneira empresarial, ao invés de deixar dinheiro parado em banco. Só para deixar claro, foi um excesso de cuidado, seria isso, doutor Paulo? Eu acredito que sim, porque são dois institutos distintos, a limitação da responsabilidade e a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que está regida pelo artigo 50 do Código Civil, e que ele determina as hipóteses em que isso pode ser processado. Fraude, abuso, confusão patrimonial. Então, isso não impede que, se o empresário individual de responsabilidade limitada agir com essas infringências, dele ser desconsiderado. Okay. O parágrafo 5º da nova lei diz que poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais, de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Gostaria da análise deste parágrafo. O senhor, doutor Faisal. Também expressão econômica, tem valor financeiro, um direito a um livro, um direito, ao direito autoral, direito à música, o direito... Então, esses valores que, a princípio, intangíveis, eles também têm valia. Então, podem ser usados para compor o valor, o capital social da empresa. E que são direitos personalíssimos. Exatamente. É importante também destacar o parágrafo 6º da nova lei, que diz o seguinte: aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para sociedades limitadas. No que couber, doutor Balbino, merece uma explicação, porque dá a entender que não será tudo de uma sociedade limitada que será aplicado, é isso mesmo? É porque a sociedade limitada pressupõe pelo menos 2 sócios. Né? Então aí já começa a distinção entre a sociedade e o exercício individual. Então, no que couber, por quê? Porque a sociedade tem mais de um sócio e a empresa individual de responsabilidade limitada seria só o empresário, até pela definição legal. É um empresário e ele só pode ter uma sociedade de responsabilidade limitada. Ok. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.